Ok, senhoras e senhores, mais no ar do que nunca, mais um Talk Hugo Podcast. Antes de mostrar, hoje nós temos dois convidados especiais aqui no Talk Hugo Podcast. Mas eu quero falar antes, qual é o primeiro, André? Nosso Esporte da Sorte, olha aqui, eita! Esportes da Sorte, a única casa do Brasil que paga um pulo de até R$1 milhão. Quero mandar um abraço ao meu amigo Ícaro, do marketing lá do Esportes da Sorte. Você já tem um campeonato brasileiro da Série A, B, C, D, Champions League. Que jogão, hein, André? Real Madrid e Manchester City, viu? Tu viu o jogo? 1-1, meu brother. Gol. Foi? Vai, outro jogo na quinta-feira. Você vai lá, aposta. Agora, lembre-se, você tem que ser maior de 18 anos para entrar no esportedasorte.com, tá? Eu quero falar também da Nogueira Emplacamentos. Você não pode ir mais ao Detran. Você está proibido de ir ao Detran e enfrentar a fila. Você vai ligar para a Nogueira Emplacamentos, está aí o telefone. Problema de transferência de veículo, propriedade de veículo, a nova placa do Mercosul, DPVAT, segunda via de documento. Você não precisa ir ao Detran e nenhum Detran da sua vida. Você vai ligar agora para a Nogueira Emplacamentos, que eles vão até a sua casa, pega o documento, vai lá no Detran e leva na sua casa bonitinho. Tá aqui Nogueira Emplacamentos. E também a de tapetes. De tapetes. Tá aqui o textinho aqui, André? Tá aqui, né? Ó, gente, de tapetes automotivos para toda a linha do seu veículo ou sua caminhonete, tapetes ou carpete de borracha. Fica aqui na Joaquim Nabuco, pertinho aqui, ó, da TV Nova, onde tem os estúdios do Talk Hugo Podcast. O telefone da de tapetes automotivos é 98487-2466. Tem o Instagram deles aqui também na tela, André? @ditapetes. Esse dia é com I mesmo, viu, gente? É Ditapetes. E lembrando que o nosso programa também é transmitido pela TV Nova, canal 22.1, e também Caruaru já é o canal 25.1. Um abraço a todos que estão curtindo pela TV Nova o nosso podcast. E também o QR Code está aqui, não é isso? O QR Code está aqui, desse lado aqui ou desse lado aqui, Cabeção? Desse lado aqui, né? Se inscreva no nosso canal, no Talk Hugo Podcast, ativa o sininho de notificações e também dá um like. Tem um like e o dislike. Então você só dá like, porque se você der dislike, você vai perder esse dedo aqui. Vai cortar esse dedo, você nunca vai comer sushi na sua vida. Vai matar dedada. Vai matar dedada, Mas dedada é coisa aqui, não, né? A criatividade. Ah, sim, criatividade, tá certo. Ó, o papo hoje aqui é sério, viu, André? Oi. Se quiser fazer pergunta, vai bolando. Eu adoro essas perguntas. Mobilidade urbana, vamos falar de trânsito no Recife, no interior, no Brasil e até do mundo. Eu trouxe aqui hoje dois especialistas, o vereador Vitor. E é malhado o Vitor, rapaz. Olha o Vitor. Que símbolo é esse aí, Vitor? Isso aqui é o símbolo de alusão ao mês do Maio Amarelo. Ah, Maio Amarelo, rapaz. É um mês que a gente tenta buscar a máxima prevenção aos sinistros de trânsito em todo mundo. É uma campanha internacional. E a gente vai falar sobre isso Vamos hoje. sim, claro. E também um especialista no trânsito, que é o nosso Coronel Moura, que eu já entrevistei demais no Balanço Geral. Quando fala em trânsito, ele começa a delirar, os olhos vibram, ele começa ele fica eufórico, mas sabe tudo de trânsito, é por isso que a gente trouxe esse... Tudo bom, Coronel? Como é que tá a vida? Tudo bom, senhores? Muito boa tarde a todos. Hugo, certo? Sobrevivendo ao trânsito. Sobrevivendo. E uma coisa interessante, você falou de Nogueira Emplacamento. O Wendel Nogueira é meu despachante. Tu jura? É. Caramba, manda um abraço pro Wendel, gente da melhor qualidade. Demais. Inclusive, eu tenho uma filha que é especial, minha filha é cadeirante, não falante, e ele desenrolou toda essa parte junto também com outro colega meu, que é Mário. São os dois melhores despachantes, são especialistas nessa área, Mário e Nogueira. Que maravilha, então, que bom saber disso. Então, é um grande patrocinador. Grande nosso Nogueira. patrocinador. Um abraço, Wendel. Bom, vereador Vitor, o que te deu na tua cabeça de mexer com um assunto tão polêmico dentro da Câmara de Vereadores? Hugo, meu amigo. Trânsito, pronto. Tu foi eleito. Eu vou falar sobre trânsito. Tu já viu a dor de cabeça que tu vai ter? Rapaz, eu não enxergo como dor de cabeça, Hugo. E primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de a gente estar podendo debater tantos assuntos bacanas e de importância geral para a nossa cidade, sempre tentando buscar a melhor qualidade de vida da nossa gente. Eu acho que isso é o primordial. Independente de quem é da situação, quem é da oposição, se a gente foca no que é melhor da qualidade de vida da nossa gente, naturalmente a gente vai buscar uma cidade melhor para todos se viverem. Em relação ao trânsito, nobre amigo,
Isso vem de um trabalho já da iniciativa privada. Eu sou da iniciativa privada, certo? Eu sou... o meu ramo profissional de atividades é voltado para Centro de Formação de Condutores. Isso desde 2000 e... Para não entregar a minha idade, já faz um certo tempo. 2000. E algumas coisas. 2000. E sempre foi uma escola de vida diante da minha atividade profissional. Você vê novos condutores indo para o trânsito. Foi aí que eu tive a oportunidade de me dedicar demais ao lado de vários professores de legislação de trânsito, de direção defensiva, pessoas extremamente qualificadas. Acredito que até alguns alunos do Coronel Moura, que está aqui presente conosco. E eu tive a oportunidade de poder evoluir nesse assunto. Quando a gente resolveu entrar na vida pública, isso lá em 2020, foi a primeira vez que eu pude disputar uma eleição. Ganhou de primeira? Graças a Deus conseguimos... Então já vai para a segunda legislatura. Isso, vamos para a segunda legislatura, exatamente, a reeleição. Então o que é que acontece? A gente lá em 2020, a gente já usou como tema principal tratar sobre a nossa mobilidade humana. Né, tratar sobre a questão de acessibilidade, de transporte público aqui dentro da cidade do Recife. É um grande gargalo isso para todos que vivenciam a cidade. Do camarada mais rico, do milionário que possa ter aqui na cidade, que use o trânsito, né, até o camarada mais humilde, que precisa pegar sua magricelazinha, sua bicicleta, para fazer qualquer tipo de atividade, seja se dirigir para seu local de trabalho ou para poder fazer qualquer tipo de atividade pessoal. E todo ele sente extremas dificuldades de locomoção aqui na nossa cidade. E não é na construção ou ampliação de malha viária que a gente vai ter um melhor trânsito aqui na nossa cidade. Então, depois que a gente disputou as eleições, que graças a Deus obtivemos o êxito, nós pudemos começar a debater na tribuna e, naturalmente, nossa voz ficar um pouco mais aquecida e acalorada pelo fato de estarmos com o mandato. E daí, então, a gente está mexendo com um assunto de extrema importância. Né? Eu não vejo que é um assunto carrancudo, eu vejo que é um assunto de importância, porque com a melhor mobilidade e o melhor trânsito para a nossa cidade, não tenho a menor dúvida que vai melhorar literalmente a qualidade de vida da nossa gente. Ô, Vitor, tu foi ouvido pela Prefeitura do Recife na construção agora da ciclovia da Agamenon? Vocês foram ouvidos? Teve um debate na Câmara, eu ainda não estava. Não, vamos direto. Você foi ouvido? Não. Por quê, cara? Na realidade, eu não estava ainda na Câmara do Recife, sabe, Hugo, quando houve essa alteração da... Isso fez parte do plano diretor, que foi instalado e foi debatido no Recife. Né? Eu não estava ainda na Câmara. Então, está sendo colocado e construído a pauta em cima desse plano diretor. O que eu não sou contra, absolutamente. Não, também não. Em tempo algum. Né? O plano diretor, inclusive, está bem feito, apesar de ter alguns problemas que a gente reconhece ali. Mas nada é perfeito na vida, então a gente segue. Em relação à ciclovia e ciclofaixa da Agamenon Magalhães, eu acho que o que precisa ser colocado ali, literalmente, é tentar demonstrar que aquilo ali é um equipamento para trabalhadores. Se aquilo ali for instituído para lazer? Para lazer, eu vejo que aquilo não tem muito fundamento. Agora, se aquilo ali for colocado para os trabalhadores, e a gente tem que esperar a conclusão dessa obra, a partir do momento da sua conclusão, se a utilização for feita para os trabalhadores da cidade do Recife, aqueles que utilizam de fato as suas bicicletas para se dirigir para os seus locais de trabalho, eu acho que a gente acertou, a Prefeitura do Recife acertou um gol de placa aí. Tá bom. Se não for com essa utilidade, é isso aí. O erro foi gigante. O coronel tá balançando a cabeça e concorda. Tá concordando? Concordo. Concorda? Obrigado, coronel. No ciclovia? Vamos lá. Lá vem ele. Parabenizar você novamente, Toque Hugo. Parabenizar também aqui, ó, esse garoto que está aqui, certo? Vereador Vitor. Uma honra estar aqui com ele novamente. Vocês estiveram na CBN, não foi? Foi. Lá com o Aldo Vilela. Mandar um abraço para o Aldo aí também. E aí, o que acontece? Ele falou bem essa questão. Qual é o objetivo? Qual é o espírito da lei? Qual é o objetivo daquela obra, daquele equipamento que está ali? Promover segurança viária. É para o trabalhador ou é para o lazer? Isso aí é uma coisa que me preocupa muito como especialista em trânsito. Mas como é que vai se... Ô, coronel, como é que se vai distinguir de trabalhador do cara que está no lazer? É isso, o fim. Qual o objetivo? Certo? O objetivo do emprego da verba pública. E aí, Hugo, eu estou aqui hoje representando, e para falar com base, a Associação Brasileira de Educação para o Trânsito. Eu represento hoje no estado de Pernambuco a ABETRAN. E a gente, enquanto ABETRAN, a gente se preocupa muito com alguns tópicos que a gente vai falar aqui.
Um deles, muito importante, é o dinheiro das multas de trânsito. Um prefeito que arrecada 59 milhões em 2021. 70. Milhões. 2020. Não, só? Só, peraí. 70. Não, 59 milhões só? Peraí. Perdão. 70? Tá com os números atualizados? Ué, muito pouco então, se foi isso. Porque No ano, Só com multa. só com multa. muito pouco. 59 milhões só de multa? Em um ano? Em um ano? Eu pensei Só no que era Recife? por mês. Mas Porque- a questão não é essa. É a questão desses 70 Eu juro milhões. que eu- é. Veja, se fala tanto em educação, desses 70 milhões, Hugo, somente 0,46% do dinheiro arrecadado É. foi revertido para a educação. O restante, eu não sei o que fizeram, onde foi empregado. Então, dizer que estão preocupados em salvar vidas, destinando apenas menos do que 1% em educação. Um país sem educação, ele não vai para frente. Mas não tem o portal da transparência? Tem. Ué. Já foi pedido, o vereador pediu, mas a questão não é essa. Tô aqui A o vereador questão, para falar sobre isso. mas a também. questão é por que ele não investiu 80% em educação. Como outros países fazem. Investir em educação, Moura, me Para tira o uma trânsito. dúvida. Para o trânsito. Você diz em escolas municipais? Em todos os níveis de ensino. Sim. Vamos. Aonde seria essa educação no trânsito? Está na lei. Na Vitor vai falar. Em escola municipal? Não, escola municipal, sim. Sim, começando por aí. Campanhas, escolas, É. porque você tem que educar. Não existe outra maneira de transformar um país senão pela educação. Como é que essa geração, o cidadão nasceu hoje, Hugo, daqui a 18 anos ele vai receber uma permissão para dirigir, sem ter recebido a educação para o trânsito. A sua geração não teve, a minha não teve. E nós tiramos a habilitação e passamos a conduzir. Daqui a 18 anos, o cidadão que nasceu hoje, dia 10, é uma data marcante, que Vitor vai falar, não teve educação. Daqui a 18 anos vai ser um condutor. Ele não vai ser um cidadão no trânsito. Hugo, qual é a diferença de motorista para cidadão? Peraí. A educação não começa com meu filho dentro do carro? Pronto, não. A educação Eu, como é pai, na diz, ó, família. tá, o que ele está fazendo aqui está errado, viu, minha filha? Pronto. Ó, tá vendo? A esquerda, ele não deu sinal, ele não deu seta. Ó, o sinal... Perfeito. A educação não começa dentro de Educação casa? na família. Dentro Escola do não próprio educa, carro? não. Pois Escola é, abre vamos porta. lá. Escola abre porta. Aí eu venho com a experiência que eu trago de outros países para corroborar o que eu digo. Nos Estados Unidos, a educação como disciplina que você teve, português, matemática, OSPB, como eu tive, nos Estados Unidos começou em 1979. Como disciplina as crianças toda quarta-feira. Na França, em 1957, as crianças francesas, há mais de 70 anos, toda quarta-feira tem aula de educação para o trânsito. Aqui no Brasil, parecer 22/2004, eu vou deixar aqui para você, inclusive, em PDF, o nosso país é proibida a disciplina de educação para o trânsito, parecer 22/2004 do Conselho Nacional de Educação. O nosso código, vou repetir. Proibida? Proibido, não aceita. O Conselho Nacional de Educação, em 2004, proibiu a inclusão da disciplina específica de educação para o trânsito na malha curricular dos nossos estudantes. E é lei, sabe? Peraí. Vou detalhar. É complexo. Para você ter ideia, o Código Brasileiro de Trânsito, no artigo 76, ele coloca, vou até ler esse código aqui, é o capítulo 6 da Educação para o Trânsito, ele fala: a educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro graus por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios nas respectivas áreas de atuação. Isso está no Código Brasileiro de Trânsito. Só que transversalmente. E não é transversalmente, porque o Conselho Nacional de Educação não admite a disciplina. Aí chega o professor de português, fala um pouco, o de matemática fala um pouco. Transversalmente. Mas quem foi esse gênio? É isso. Quem preparou o anteprojeto do Código de Trânsito Mas brasileiro? tem um gênio, tem um cabeça. Tem. Quem foi esse cabeça? Aí a gente não sabe, porque isso foi lá antes de 70... Perdão, o código entrou em vigor em 97, 93 foi a solicitação do outro projeto de lei. 93, ele tramitou, 97 foi sancionada a lei, entrou em vigor em 98. Alguém colocou assim, transversalmente. Diferente do que está na Europa, que é uma disciplina específica. Mas o que me admira, Hugo, é você pegar de 70 milhões e destinar para a educação 0,46%. Qual é a grande complexidade da coisa toda, sabe? O que a gente hoje debate muito e tenta vislumbrar o que é melhor para nossa cidade. Tudo é base, educação de base para tudo. Você constrói cidadãos para o futuro com educação. No trânsito não é diferente. Você tem posse. Você já ouviu a teoria
do valente no veículo, o cara que se transforma quando entra no carro, acha que é dono de tudo, de passa por cima de todo mundo, tá com raiva, arranca o carro, buzina, não respeita ninguém. Para você ter noção, o condutor de veículo automotor, ele respeita mais os tachões, aquele tututu que divide a via de rotação para as ciclovias e ciclofaixas do que o próprio ciclista. Isso é falta de educação de base, educação de trânsito. E não é nenhuma autoescola no mundo que vai ensinar um ser humano que conviveu com todas as faltas de educações possíveis dentro da família e no convívio, para quando ele tirar a habilitação aos 18 anos, quando tiver maior de idade, ele não cometeu os mesmos erros que historicamente ele viu parentes e amigos mais velhos e, enfim, cometendo esses erros no trânsito. O que a gente tenta trazer, e esse debate é muito saudável, quando eu debati com o coronel recentemente, e na Câmara a gente debate, inclusive é importante frisar, corre um projeto nosso lá nos trâmites da casa para tentar trazer e ampliar esse investimento na área de educação e em campanhas que tenham iniciativas educativas no trânsito. Isso relacionado às arrecadações de multas da Autarquia de Transporte de Trânsito Urbano da cidade do Recife. Para você ter ideia, 70 milhões, e coronel, me permita eu corrigir o senhor, mas eu corrigi com um dado ao contrário. Sim. 59 milhões que você falou, de fato é referente a 2021. É, 2021. Em 2020 foi 70 milhões. Sim. Em 2022 não tem ainda os dados no Portal da Transparência. Não está no Portal da Transparência, Nós já fizemos um pedido de informação solicitando, porque a gente já está na metade do ano, os dados de 2022. A gente está na metade do ano de 2023 e os dados de 2022 ainda não saíram. Uma pergunta de leigo. Essa multa, como ela é dividida? É justamente município e para o Estado. Como é essa divisão? Não, isso é município. É 50-50? Não. Como é que é feita essa divisão, hein, coronel? Vamos lá. Primeiro, vou detalhar o projeto de lei, que muito interessante, e parabenizar aqui o vereador. O que é que tem hoje? O gestor público municipal, Hugo, ele não tem a obrigatoriedade de gastar ou de aplicar 10%, 20%, 30% em educação para o trânsito. Não tem. Mas aí fica muito bom. Ele aplica o que ele quer, ou ele destina o que ele quer. Mas assim é bom. Mas é o que eu tô te falando, o governo pode empurrar para o município e dizer, não, é que arrecada são eles. Não. Aí o município joga para o Estado. Não. Ué? Nós temos infrações. Se você é autuado por um agente municipal, a arrecadação é municipal. E nós temos infrações de competência municipal, estadual, e a Polícia Rodoviária Federal, as infrações nacionais. Tudo bem, vamos lá. Então, quem autua, arrecada. Se você é autuado em Olinda, a arrecadação vai para Olinda. Se você é autuado no Recife, a arrecadação vai para o Recife. Agora, nós temos infrações de competência do Estado. Por exemplo, licenciamento em atraso. Não é uma competência do município fiscalizar veículo em atraso, mas há um convênio entre o Estado e o município. Peraí. Vamos lá. Isso me interessou, peraí. Se eu tiver em atraso, Sim. ou for parado pela CTTU, Sim. eu tô atrasado no meu IPVA. Não, IPVA não dá recolhimento de veículo, não. O que dá é o licenciamento. É complexo. Não confunda IPVA, Imposto de Propriedade de Veículo Automotor, com licenciamento. Não dá um podcast só. Dá não. Como é que é, rapaz? Vou explicar. Você tá entendendo, André? Pelo amor de Deus. O que é que se paga? Vamos lá. Quando é que o veículo... Você deveria perguntar assim, Moura, quando é que o veículo está licenciado? Aí eu diria assim, Hugo, quando todas as taxas estiverem pagas. Aí você ia perguntar, o IPVA é uma das taxas? Eu digo, é uma das taxas. Agora, é um imposto de propriedade. Se você tiver com IPVA, certo? O veículo não vai ser removido. Só que se ele estiver com licenciamento em atraso. O licenciamento... O veículo só é considerado licenciado quando todas as taxas estiverem pagas. Caraca, velho. É isso. Agora, voltando para a questão de multa. Estado e município. Tem que aprender isso. Licenciamento em atraso não é competência. Quais são... Da CTTU. Da CTTU. Do município. Quais são as infrações que deve autuar fiscalizar o município? Circulação, estacionamento e parada. Zona Excesso azul. de peso e lotação. 5. Estado... O município não fiscaliza licenciamento em atraso. Para que o guarda municipal da CTTU fiscalize, tem que haver um convênio com o Detran. Aí, na hora que existe o convênio, o Estado delega para o município, convênio publicado no Diário Oficial, delegação recíproca de competência. Parte do dinheiro da multa estadual vai para o município. E o Estado utiliza o guarda municipal para autuar uma infração de competência do Estado.
Aí não é aí que a gente não sabe para onde está sendo empregado o dinheiro? Não, mas pronto, tem- Com mas essa peraí. confusão toda que Não, você tá é verba carimbada. Não, Ele vamos vai lá. falar aqui. Em relação à CTTU, por exemplo. Vamos lá, explica lá. Vamos tentar trazer aqui para Recife, O né? que é do Detran e o que é do Não, município. o que é do Detran é o que é autuado pelos batalhões que estão no trânsito do Detran, do Estado. Não tem convergência aí. Por exemplo, se você receber uma autuação no seu veículo, lá do BPTran, isso vai para o Estado. Se você recebe autuação vinculado à CTTU, Vitor, vai para o município. Mas o BPTran me multou no município do Recife, e aí? Ah, mas aí ele tem autonomia para isso. Ele pode. Existe Ele pode. um convênio com o O que município. não pode é o veículo da CTTU te multar na BR-232 em Gravatá, por exemplo. Tem Não que ter pode um acontecer. convênio com a Polícia Rodoviária Federal. Entendeu? Mas a Guarda Municipal lá de Jaboatão pode me multar em Jaboatão? Em Em Jaboatão, Jaboatão sim. pode. Eles têm esse convênio Não, com o peraí. Detran? Veja. Existe. O município pode fiscalizar dentro dos limites do município, Hugo. Isso. Isso aqui é o limite do município. É. Aqui dentro ele pode. Mas do lado de fora tem as infrações do Estado. Para ele sair e fiscalizar Ele tem que fora, ter ele tem que ter um convênio. convênio. O Jaboatão tem um convênio? Tem um convênio. Tem convênio. Todo município integrado, é outra coisa que eu vou falar aqui. Caraca. Todo município integrado só integra se tiver convênio com o Detran. Porque na hora que o Detran faz convênio, aumenta a arrecadação do E qual é o Estado. município que não tem esse convênio? Né? Vamos lá. Você pergunta assim, Moura, quantos municípios tem o Estado de Pernambuco? 186. 184 mais Fernando Noronha. É, 184. Desses 184, Moura, quantos estão municipalizados? 42. 30% de 184. Aí você vai dizer, Moura, Pernambuco é um estado que tem segurança no trânsito? Eu digo não, porque dos 184 só tem 42. Os outros 120 e tanto não tem fiscalização. Aí é muito bom, Hugo. Ah, meu irmão. Vamos para a estatística? Porque É. disso eu entendo. Estatística. Estatística. Depois de 8 anos, a violência no trânsito no Brasil aumentou. Nós não temos aí dos 5.500 municípios, apenas 1.826, dado de ontem, certo? Estão integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. Mais de 3 municípios não têm fiscalização de trânsito. Não, você está esquecendo aí da Polícia Rodoviária Federal Peraí, também, peraí. né? Município. Sim, mas Município. em cada BR tem uma... Sim, mas vamos lá. Carnalbeira da Penha não tem. Eu trabalhei no polígono no polígono da Maconha. Tem várias cidades lá que não tem. Por que não tem? Porque o gestor público, o prefeito não quer integrar o município para não ter fiscalização, para ele não perder voto. Vocês viram agora o prefeito de Goiânia que proibiu a lei seca? Você viralizou. Pronto. Vocês, Ele, vamos- ele proibiu O que o foi? recolhimento daquilo ali, né? Pronto. O que foi aquilo ali? Na realidade, eu lhe confesso que eu não me dediquei àquela informação, É, mas viralizou- eram motos que estavam sendo autuadas, que estavam com o licenciamento em aberto, e aí ele estava existindo a blitz para recolhimento dos veículos, e aí ele O teve prefeito tem essa autonomia? De jeito nenhum. Fala aí, coronel. Peraí. Fala Termina aí. Vitor. Não, de É. fato, em resumo, era isso. Eu não me dediquei à informação. Eu vi. Eu vi que viralizou, mas... Prefeito pode fazer o que a lei permite. Certo? Sim. Fora disso é abuso de autoridade. Ele não pode. Um veículo com licenciamento em atraso, que é um tributo do Estado, licenciamento, tributo do Estado, infração de competência do Estado. Ele não pode chegar lá e liberar, dizer, olha, eu estou liberando porque eu sou o prefeito. Não, amigo. Não tem competência, não. Nem dizer, aqui no meu município eu não quero a fiscalização da lei seca. É o poder do Estado, é o poder do império. Entendeu? isso, que Mas acontece muito e eu vivenciei muito. Hoje eu estou na reserva remunerada, mas trabalhei e ainda trabalho muito ligado a trânsito. E eu vivenciei muito isso. Eu estava numa cidade fiscalizando, Vitor, e o cara dizia assim, eu vou ligar para o comando da polícia para o senhor tirar a fiscalização daqui, tenente. Eu digo, é um direito seu ligar. Eu não posso impedir o senhor de ligar. Mas enquanto não vier a ordem, Vai eu vou continuar- continuar porque eu sou o Estado vivo. Eu aqui represento o Estado. Qual é o papel do Estado depois da Segunda Guerra Mundial? O welfare state, o bem-estar social. Então eu estou aqui para promover o bem-estar social e garantir os direitos constitucionais. Dentre eles, o direito de ir e vir, com segurança. Porque, Vitor, hoje a segurança viária faz parte da segurança pública, Hugo. Então, na hora que existe a fiscalização ali, é para garantir direitos constitucionais. Cara, ô Vitor, eu sou um ciclista, não sei se tu Somos. sabe. Dois, três. Três. nós Três. somos. Cara, eu vejo, quando se constrói uma ciclovia, simplesmente as ciclofaixas agora, os comerciantes reclamam, cara. É. Nossa, tá uma confusão. Por exemplo, aí em Afogados, tem a ciclofaixa do domingo, aí tem uns borracheiros ali Para nós não. que disseram que estão sofrendo prejuízo.
Tu tem uma informação sobre isso? Isso faz parte do plano diretor, justamente isso. Então isso é o que eu quero te ouvir. Então é justamente o que acontece. Na minha opinião, Hugo, e aí eu faço questão de debater sobre isso, não houve convergência de entendimento entre a sociedade civil e o poder municipal. E continua a confusão, viu? Infelizmente. Quando a gente tentou, quando isso foi colocado na prática, sentiu na pele aquele micro e pequeno empreendedor que precisa que o veículo do cidadão pare ao lado para poder ter a devida a prestação de serviço necessária, de um borracheiro até aquele camarada, por exemplo, que vende seu instrumento, que vende seu material, que vende seu artesanato, tá ali, que precisa, de fato, que o condutor do veículo pare ao lado desse, estacione corretamente, desça, compre e depois saia do local. Isso, de repente, foi penalizado e prejudicado pela instalação de algumas ciclofaixas. Não houve um entendimento. Para você ver outro exemplo muito claro, lá no governo anterior, do prefeito anterior, ao prefeito Geraldo Júlio, quando houve as primeiras instalações das ciclovias e ciclofaixas, conseguiram registrar o impossível, né? Fazerem essas malhas cicloviárias na área de rotação rápida do veículo. Naturalmente se entende que a faixa da esquerda o veículo anda mais rápido, na faixa da direita o veículo anda mais lento. Onde é que tem que andar as bicicletas? Teoricamente, na faixa da direita. Por quê? Porque os veículos são mais lentos, a capacidade de você proteger o ciclista, que é o indivíduo mais vulnerável naquela situação ali do trânsito, você consegue preservar vidas, uma série de atividades relacionadas a isso. Mas não. Conseguir instalar, por exemplo, na estrada do Arraial, em Casa Amarela, uma mini malha cicloviária na faixa da esquerda, onde os veículos transitam ali, às vezes, 60, 80 km por hora, né? Inclusive acima da permitida pela área, mas não existe fiscalização de velocidade naquela região, que é outro tema que a gente precisa abordar sobre isso. Questão de educação e questão de punição. Eu não sou e nunca serei contra as notificações e as punições. Se está errado, tem que ser punido, tem que ser notificado. Porém, nós não temos absolutamente espaço nenhum de qualidade para você trafegar em velocidades compatíveis. Naturalmente, naquela região ali, na Estrada do Arraial especificamente, você Clube tem... Alemão, né? Não, ao contrário, ali no Antigo América, Cid da Trindade. Lembra aquela região ali? É porque o Cid da Trindade também tem entrada pelo Clube Alemão ali naquela... Isso. Mas vindo para esse lado de cá, que lado também é o lado esquerdo, mas tratando desse lado, quando você sai do hospital, você pega uma malha cicloviária totalmente desguarnecida, sem as devidas proteções, mal com a manutenção péssima, você tem um alto nível de ciclistas utilizando aquilo ali para trabalhar e você tem os veículos de maior velocidade que trafegam na faixa da esquerda dividindo espaço com esses ciclistas. Essa conta não fecha. E tirando fino, viu? E é onde a gente fala que o condutor, ele respeita mais o tututu, os tachões, quando ele o carro balança ali dentro, ele puxa pro outro lado para não machucar a suspensão do carro dele e não machucar o cidadão que tá do outro lado. É um absurdo isso, é uma falta de educação tremenda. Deixa eu dar um testemunho aqui também. Na época do Balanço Geral, as empresas de ônibus, elas fizeram uma campanha educativa boxando o ciclista e os ônibus. Nunca mais eu vi notícia de ônibus atropelar ciclista. Depois dessa campanha... São Paulo aumentou, né? Mas tô dizendo aqui no Recife. A cada 3 dias em São Paulo, um ciclista atropelado. Dados de ontem. As empresas de ônibus fizeram uma campanha maravilhosa com todos os motoristas de ônibus. Eu cobri isso no Balanço Geral. Parabéns aí. Nunca mais a gente teve casos de ônibus atropelando ciclista. Pois é. Hugo, eu percebi que você usa óculos. Quando você percebeu que estava com um problema na vista, você procurou um cardiologista? Rapaz, ou um oftalmologista? Posso contar a história rapidinho? Não, mas isso é engraçado. Qual dos dois especialistas? Que eu vou precisar da sua resposta. Eu saí da Globo quando eu completei 40 anos, dia 1º de setembro. Quando eu saí da Globo aqui, que era aqui em cima, passei pelo 7º RO aqui. Sim. Minha vista começou a ficar embaçada. Aí eu digo, pô, tô sofrendo um infarto. Pronto. Comecei a... Digo, meu Deus do céu, caramba. Parei, ainda tinha aquele Unicórdios aqui, sim, né? Lembra? Sim. Lembro, Unicórdio. Aí eu parei no Unicórdios. Aí eu digo, meu velho, o que é? Rapaz, eu tô com a vista embaçada. Eu comecei a entrar em pânico. Aí o cara, eletrocardiograma, não sei o que mais, não sei o que mais. Aí o cara disse assim, pô, tá tudo normal, pressão 12/8, o eletro, beleza. O que tu tá sentindo? Aí disse, Dona rapaz... Bia.
A minha vista, porra, eu tava dirigindo e passou. Eu disse, rapaz, eu vou penar na frente. Pronto. 40 anos de... Pronto, essa história. Mas você foi para um oftalmologista. Fui. Você procurou um especialista em vista. Primeiro eu procurei um Pronto. cardiologista. Por que é que o trânsito em Recife piorou? Vamos voltar ao início do século. Eu posso... Deixa eu falar rapidinho, porque eu Vai. adoro. Eu vou te dizer, piorou depois do... Celular? Mas antes disso... Você sabe quantos segundos... Eu vou te mostrar quantos segundos hoje, depois que abre o sinal, o primeiro carro da frente sai, 10 segundos. Para sair o primeiro carro quando se abre o sinal. Tá aqui. Pronto. Aí a pessoa se toca. Pronto. Mas veja... Pesquisa tá aqui, vou te mostrar daqui a pouco. Veja, o que acontece? No início do século, não sei se você sabe, e eu tenho como comprovar, Rua 1º de Março. Antigamente era chamada Rua da Vitória. E em Recife, nós utilizávamos aqui, eu sou um pesquisador e um estudioso de trânsito, aqui nós utilizávamos a mão inglesa. Mão inglesa. Depois passou a ser utilizada a mão de Napoleão, que é a mão direita. No Brasil, você vai para algum destino pelo lado direito, seu vereador. Mas, com o passar do tempo, não foi dada muita atenção à mobilidade. Porque Recife é uma cidade portuária. Recebia navios e passou a receber, por muito tempo, automóvel. Nos últimos 16 anos, em vez de colocar um especialista em trânsito à frente da CTTU, colocaram, meu amigo Esteves e aos nossos ouvintes do podcast, uma engenheira elétrica, uma desgraça chamada Maria de Pompeia. Eu posso dizer, você não pode não, vereador, mas eu posso. Eu sou representante da ABETRAN, Associação Brasileira de Educação para o Trânsito. E essa cidadã, engenheira elétrica, colocada lá por indicação política, deixou o trânsito da cidade do Recife pior para minha família, para você, para minha filha. Nós passamos a ser o 10º pior trânsito no mundo. Agora, Hugo Esteves, imagine a Índia. Quantas cidades tem a Índia e a União Soviética? A Rússia. Deixa eu só mostrar. É o 7º, viu? Agora piorou. A desgraça aumentou. Porque saímos do 10º para o 7º. Então, quem está hoje à frente, meu vereador, da CTTU, dizer para mim que está fazendo um bom trabalho é mentira. Chama para o podcast aqui, cara a cara, olho no olho comigo, um especialista, estudioso com estatística, para ela dizer, ou qualquer um dizer que melhorou. Eu provo que é mentira. Não pintaram o Recife, pode estar todo pintado aí, zona 30, mas não investiram o que ele quer fazer em educação para o trânsito. Mas como se investir, Coronel? Você tem uma lei que é proibida. O quê? Mas pode ser iniciativa Peraí. A gente vai bater na mesma tecla. Não. É a lei que proíbe de ter educação nas escolas. Na escola de forma... cadeira eletiva, mas transversalmente. Chame um professor do município do Recife e pergunte aqui se ele recebeu alguma capacitação para dar alguma forma de educação para o trânsito nas escolas municipais. Dos 0,46% de 59 milhões, dá, vamos supor assim, 1% de 590 mil que foi gasto, porque foi lá, está no portal da transparência. Desses 590 mil, se ele recebeu algum treinamento, algum material didático, pedagógico, para promover transversalmente, dentro da escola municipal, a educação para o trânsito, chame qualquer um, para saber se ele teve. Porque se ele não teve, o negócio está meio troncho. Então você acha que a melhoria do trânsito do Recife começa logo na escola? Não. A melhoria do meu país começa pela educação. O Japão... Sim, mas eu vou chegar. O Japão saiu acabado da Segunda Guerra Mundial. Investiu em quem, Hugo Esteves? Educação. Não se melhora um país, não é por golpe militar não, é através de educação. Não, é feito o vereador está falando, desculpe me intrometer, eu pedi a palavra, mas você se deu. Educação. Ele está dizendo, o vereador do Recife, que é votado aqui Sim. pela população, que é para trabalhar em prol da população, Sim. ele está jogando a responsabilidade da ciclovia o trabalhador. O trabalhador tem que andar de ônibus confortável. Fato. Tem que ter uma Claro. Fato. Ele é trabalhador, é ele que sustenta o país. Aí ele está querendo jogar a responsabilidade da ciclofaixa para o trabalhador. Não. Não foi isso que ele disse, não. Foi isso, não. Mas você já pensou em melhorar as paradas do ônibus? Claro. Os Transporte coletivos, público. Pronto. Transporte público. Segurança nos transportes. Claro. Pronto. Resolve assédio todo dia. Exato. Pronto. Botar a guarda municipal dentro do ônibus, do município. Então, só para contextualizar aqui, se ele está sem microfone. Perfeito. O que quer dizer é o seguinte, que o trabalhador não precisaria se deslocar numa ciclovia, numa cidade quente, clima tropical como a nossa, se tivesse um bom transporte público. Fato. Entendeu? Pronto. Modal. É isso. Não, mas pera, aqui. É. Lá na Europa o pessoal usa para trabalhar, viu?
Na Alemanha existe o Ministério do Ciclismo. Eu estive lá fora. Na Bélgica, eu estive em Bruges. Olha o clima. Mas peraí. Olha o clima da Europa. Eu não estou comparando, não, amigo. Eu posso. Legislação, Código Civil, tem que mudar um bocado de coisa. Não, mas peraí, eu posso comparar. Se você me permite, vamos tentar trazer esse debate para nossa cidade. O Recife. Vamos tentar buscar Mas a gente aqui as pode, se eu convergências quiser, eu em cima posso ir trabalhar. do que é melhor. Agora, para o se eu debate quiser, aqui na nossa cidade. Porque se a gente for debater Europa, eu sei. Rússia... Mas a questão não é Se a gente essa. for debater tudo isso aí, a gente vai passar aqui 100 anos, rodando, e a gente não conversa nada. Eu acho que quem está nos assistindo aí, ele vai querer... Tropical, viu, Mas, amigo, eu conheço. Agora, eu posso utilizar a ciclovia para trabalhar ou para o lazer. Pode. É uma opção minha. Sim, é opcional, Não, naturalmente. lógico. É isso. Lógico. Agora, não simplesmente criar uma ciclovia para beneficiar somente o lazer. O que é isso que a gente está Então, dizendo. justamente. Mas o que a gente está dizendo é se você tivesse na sua casa com esse Sim. paletó e gravata, tivesse um ônibus confortável, com aí é um problema muito maior. Aí diz, eu não vou de bicicleta hoje, eu vou de ônibus confortável, porque eu tenho um transporte público adequado. Não. Eu ia de satisfatório. Kombi a 50 centavos no ar-condicionado, porque os ônibus são super lotados, não existe fiscalização nos ônibus, os ônibus andam aí, tudo ilegal. Aí já foi... Bora parar um ônibus. É. Bora parar um ônibus e pedir a documentação. Primeiro que eles não andam com É documento. isso que eu quis falar. Vamos lá. O ônibus não anda com documento. É. Vamos lá, vamos tentar assim, Motorista- trazer aí a informação para a gente debater sobre Pois não. Recife. Vamos falar sobre Maio Acho que é Amarelo? Sobre uma coisa muito importante, em relação a duas coisas. Primeiro, Eu quero as falar malhas da- cicloviárias. Aqui na nossa cidade, a gente sabe que existem diversos problemas de locomoção. Diversos. Seja você que tem um veículo, seja você que tem uma moto, seja você que tenha os veículos, os patinetes elétricos, seja você que tem uma bicicleta ou que utiliza do transporte público. Nós vivemos um gargalo. A cidade do Recife, ela não foi projetada para veículos. A cidade do Recife, ela é uma cidade portuária. É uma cidade que ela é um cone. A gente nasceu no cais e a gente passou a morar na Zona Norte, na Zona Sul, Zona Oeste, mas a gente nasceu ali. É um bico. Antigamente, o que é que se fazia? A gente morava, trabalhava e saía. Hoje é o contrário. A gente mora fora, Zona Norte, Zona Sul, e converge para o centro. Fazendo o quê? Uma bolha. E o trânsito prejudica todas as esferas. Da pessoa que é mais humilde e utiliza o transporte público, a bicicleta ou anda a pé, porque não tem condições de nem sequer pagar uma passagem, por N problemas sociais que nossa cidade enfrenta. Inclusive, é a cidade que existe a maior disparidade social do Brasil, entre o mais rico e o mais pobre. É o Recife. Isso não sou eu que estou falando, são dados, comprovadamente. Está em todos os jornais pelo mundo. O que é que acontece em relação, quando a gente citou aqui sobre as ciclofaixas e ciclovias? Primeiro ponto, você falou em relação a grandes malha cicloviária que está sendo feita na Agamenon Magalhães, que eu concordo que tem que ser feita. Só que o intuito daquele equipamento ser construído foi para servir aos trabalhadores que não possuem condições financeiras de terem a passagem de ônibus, né, dos transportes públicos, ou não. O trabalhador que ele utilize de verdade as bicicletas por opção. Vamos falar aí de iFood, vamos falar de... Isso. das O bicicletas de deslocamento iFood, do pessoal do delivery para tudo isso, que aquilo ali isso. vai facilitar. Você não Demais. divide espaço com os veículos, principalmente com os ônibus, que são, né, não tem muitos pontos cegos, e você consegue fazer com que esses trabalhadores de delivery eles consigam ter Lógico. uma vida facilitada nesse deslocamento. Chama-se a mobilidade. Chama-se a mobilidade. É isso A aí que a gente tá mobilidade humana. Porque isso você humaniza relações. Então, a ideia da ciclofaixa e ciclovia, aquela malha cicloviária, foi construída para isso. Se aquilo vai ser somente utilizado, e é quando a gente falou aqui os fins, para lazer, aí eu acho que foi errado, meu amigo. eu digo. Porque aí a gente teria que ter capacidade de investimento, milhões que foram investidos naquela região para melhorar as paradas de ônibus, para melhorar o nosso transporte público, para dar uma estrutura necessária, porque se a estrutura foi construída para que o cidadão trabalhador utilizasse aquilo ali, seja de maneira opcional ou de maneira necessária, não for utilizada, não tinha necessidade de fazer um equipamento daquele tamanho para lazer. Ele teria que ser feito, o equipamento profissional de lazer teria que ser outro e não aquele. Agora, o Vitor André Gomes, eu sofro de labirintite, sabe, coronel?
Qual foi o gênio que pegou aquela ciclofaixa da Avenida Boa Viagem e fez tanta curva? Quando eu saio de Piedade até o Pina, eu chego no Pina tonto, Vitor. Qual é o projeto? Tem um projeto para linha reta. Você tá muito atleta, viu? Mas é mesmo. Já viu quantas curvas tem naquela assim? Tem algum plano para linha reta? Eu acho que está nesse plano agora da Avenida Boa Viagem. O João disse que tem uma reforma grande. Já vai mudar de novo. Vai. Não acredito, não. Porque é o seguinte, Coronel, tá passando por uma reformulação. Sim. Toda aquela parte ali que vai envolver, reta. não só como já iniciou. E olha que eu não tenho procuração aqui para defender então, o prefeito. Então, o que fizeram estava errado. Eu não tenho procuração para defender o prefeito, longe disso. O que é bom a gente tem que falar. Mas o que é bom viu? tem que ser feito. Tem que ser falado. Tem que ser falado. Tá tendo uma grande reforma. Sim. Existe esse planejamento, não só dos banheiros, como a construção dos novos banheiros, como a reforma dos quiosques e a reestruturação da malha cicloviária, bem como a calçada. Então, o que fizeram estava errado. O que fizeram estava errado. Então, agora vai fazer certo. Com dinheiro público. Espero que sim. Eu não consigo Quando a Boa entender. Vista tiraram 3 vezes. Não, eu vou 4 explicar vezes. quando a Boa Vista... Se a gente for entrar em detalhes e miúdos, Quando a Boa Vista- sobre quanto já foi um foram absurdo gastos que na fizeram, conta da velho. Boa Vista, o que se foi gasto no BRT, o que foi gasto naquela orla de Boa Viagem, milhões e milhões jogados É fora isso que eu não porque entendo. não foi feito corretamente, a gente vai ter que pegar uma calculadora e ver aqui que a gente construiu uma nova cidade. Esse é fato. E a Coisa Boa Vista é a nossa Avenida Paulista. E Olha. a Avenida Paulista flui. O que não foi? Um minuto para a Vista- Conda Boa Vista, porque foi o mesmo cidadão que fez a Avenida Presidente Kennedy. Eu vou te dar 2 minutos. Eu dei entrevista... Até hoje eu não entendo. Olha, eu dei entrevista Esse dizendo um que... minuto, esse 1 minuto vai ser 1 minuto ou 2 1 minutos? minuto. 2 Dois. minutos. Ele deu Eu dou 2. 2. Pode marcar. Quando foram fazer a Via Manga, eu disse que não ia dar certo. Quando foram fazer o binário de Boa Viagem, eu disse que não ia dar certo. Porque desviar trânsito não é melhorar a mobilidade. Vou falar, tenho 2 minutos. Quando fizeram a Conda Boa Vista, eu era estudante do São Bento e ia pra lá. Aí foram inventar de mexer na Boa Vista, certo? Não vou dizer o nome do professor da Universidade Federal que fez a obra, não. Foi até diretor de trânsito aqui de Olinda. Você sabe. Mas foi na Calma. gestão de João Paulo. Foi. Professor da Universidade Federal. Eu digo, não vai dar certo. Aí contrataram esse mesmo cidadão para fazer a Presidente Kennedy. Aí eu disse, piorou. Aí agora o prefeito que está em Olinda refez a Presidente Kennedy. Ou seja, o que o professor da Universidade Federal fez estava errado. E o que fez na Conda Boa Vista, ele fez errado também. Porque refizeram. Refizeram com dinheiro público. Meu, seu, do vereador, de quem está aqui. É isso. Agora, em Boa Viagem, fizeram aquela desgraça lá, vai, volta, esquerda, direita, que eu sou ciclista também, certo? Aí agora a gente vai contratar um cara, o prefeito que tá aí vai contratar, porque agora ele vai botar numa linha reta. Porque o cara estudou 10 anos na faculdade para descobrir que de um ponto a outro é melhor uma reta. Pô, o cara estudou 10 anos para descobrir isso na universidade. Mas agora vai, né? Com dinheiro público de novo. É isso que eu não concordo. É o dinheiro público sendo utilizado por brincadeira. Agora, só não concordo quando tu diz que a Via Mangue não deu certo. Vou explicar. A única coisa que eu acho errado na Via Mangue, que não sei se tu vai Primeiro foi o maior crime ambiental dos últimos tempos, né? Não, tudo bem. Vamos... Aquelas Deu 2 licenças ali, você sabe que muita gente, para essas licenças, aquelas 7 licenças que tem, o cara conseguiu muito rápido. Para construir shopping. Tudo era Marinha, pô. Não, aquilo é mangue, proteção ambiental, não podia ter sido, não. Mas é propriedade da Marinha. Sim. Então, mas só um instante aí pra gente colocar Vá. em relação à Via Mangue. Eu sou totalmente de acordo com a construção da Via Mangue. Eu vou explicar. Até porque... Mobilidade. Até porque existe um detalhe, Coronel. Quando a Via Mangue ela foi planejada, ela não foi nem planejada no governo Geraldo Júlio, Foi João tão Paulo. antes João da Costa, tão antes João Paulo. Aquilo era Via... Roberto Magalhães. Exato. Aquilo se chamava Via Magalhães. Verde. Isso. A intenção dela era um deslocamento Boa, vereador. daquela massa que só tinha 2 vias quando você saía da Agamenon, passava pela Joana Bezerra e chegava na Zona Sul, de fato, Pina, Boa Viagem. Eram 2 vias. Então, antes daquela ampliação para se tornar 4 malhas em cima, que foi o governo João Paulo que fez, quando você convergia à direita, você travava. Desculpa, à esquerda você travava. Então, qual foi a ideia de Roberto Magalhães quando prefeito do Recife? Fazer uma via que deslocasse a população que não fosse frequentar o litoral por trás. E você tinha acesso até Piedade, até Setúbal, perdão. Até Setúbal. Só que aquilo ali não saiu do papel. João Paulo também chegou, não tirou do papel. Iniciou e veio terminar na gestão do Geraldo Júlio. O que é que acontece? E era um planejamento
em 1996 para aquela quantidade de veículos que trafegavam na época. Pronto. E a obra só ficou pronta em 2018, 16, 20 por completo, alguma coisa desse tipo. Ou seja, com mais centenas e milhares de veículos trafegando em nossa cidade, muito diferente da obra original. A única coisa que não sei se o coronel vai concordar comigo, Pois não. a Via Mangue é para quê? Fluidez no trânsito. Fluidez no Concorda? trânsito. Vamos lá. Quando foi Cara, projetado em 95, quando chegou em agora 2020. botar, ali não tem uma escola, ali não tem pedestre, tem ciclovia. Por que a 60 quilômetros? Sabe o que acontece? As pessoas andam a 40. Pronto. Não anda. Aí foi o que eu disse. Não fizeram- anda a porra do Pronto. trânsito. Pronto. Eu disse que ia travar, como o binário travou. Não, tô falando Sim, vou chegar lá na Presidente Kennedy. Quando fizeram o binário, da Via Mangue. certo? O binário foi feito antes da inauguração da Via Mangue. Quando foram fazer o binário na Domingos Ferreira, certo? Eu disse, não vai dar certo. Porque vai travar o trânsito, porque a quantidade de veículos vai aumentar no Recife. Quando fizeram o projeto, que Vitor bem falou aqui, explanou, na época daria certo, sem a modificação que foi feita no projeto. Modificaram o projeto e a quantidade de veículos aumentou no Brasil. E aí o que é que acontece? O estudo de velocidade, botaram para 60, o brasileiro tem medo de placa, transita 40, 30, 20, tá dando retenção na Via Mangue, piorou. Pronto. Agora o cara tá fazendo o seguinte, deixa o carro em casa, tá indo de barco. E qual é a solução, coronel? Eu tenho. Tem. Qual é? O outro gênio, É educação de trânsito, Pronto. meu amigo. É educação do trânsito e no trânsito. São duas coisas muito diferentes. Em relação à educação, o que é que a gente precisa Pronto. debater? E aí, coronel, eu gostaria muito que a gente pudesse buscar juntos esse Isso. debate. Para tentar trazer para o Recife, que é um dos piores trânsitos do mundo. Sétimo. Quando a gente coloca a educação de trânsito na base curricular, mesmo que seja por iniciativa municipal, isso. você constrói cidadãos. Pronto. Isso não vai resolver agora, não é para amanhã, nem depois de amanhã. Até porque quando a criança com 4, eu tenho um filho de 4 anos de idade, que ele anda no carro comigo, ele não entende que precisa andar, ele quer andar na frente com o papai. A gente educa que ele tem que andar na cadeirinha, porque é mais seguro, porque é isso. Isso. Quem não educa? Quem não educa, a criança anda na frente, anda em pé, anda reclamando, anda na janela, anda com a cabeça do lado de fora. Recentemente perdemos aqui um jovem de 23 anos, se não me falha a memória, aqui na Agamenon Magalhães esse final de semana, estava com o famoso amocegando em cima de um ônibus, Puta. pendurado no ônibus. Foi agora, aconteceu Foi, agora, foi. domingo, Foi. sábado. Nessa madrugada ele caiu, de noite ele caiu e veio a óbito. Isso falta educação, porque não existe amocegar na Europa. Lembrando que o motorista vai responder por homicídio culposo, viu? Então a gente vem... Mas sabe, coronel, quando ele para, que eu já quando tem Apanha. agredido. Quando ele para, ele apanha. Ele pode ser... Não existe. É pra fuder o negócio é desse. agredido, o cobrador é agredido. Não existe, não existe. Os caras Não, têm eles medo, têm que pô. fazer realmente é fechar os olhos para esse tipo de infração e seguir. Mas isso tem que ver de base. Aí a gente vem para uma construção. É utópico? Não é utópico. Até porque começaram as campanhas de cinto de segurança em 1996, quando você não utilizava cinto, você não utilizava cinto. Tenho certeza que muitas pessoas odiavam utilizar. Minha mãe até hoje reclama. Minha mãe tem 60 anos de idade, até hoje ela reclama de cinto. Ela usa, porque senão o carro começa a apitar. É. Mas isso construiu ao longo de muitos anos, Lógico. uma educação, mesmo que isso sendo combatido de maneira fervorosa, porque se você não usar o cinto, você morre. Mas se você usar o cinto e passar num sinal a 80 km por hora e vier um carro a 100, você morre do mesmo jeito. Mesmo com cinto de segurança. Então, falta educação no trânsito. Lembra aquele... A gente conseguiu com cigarro? É proibido fumar. Não. Não, é multa. Eu vou ali pra fora e fumo. Não, dirigindo? Não, peraí. Dirigindo não. Eu vou A ali gente pra tá falando fora e sobre mu. dirigindo. O que eu disse é que a gente conseguiu reduzir e uma geração hoje não fuma. Não, mas eu tô te falando, se você... Sim, é infração dirigir com como uma é que das é a mãos no infração? volante. Qual é o... quanto, Infração média, artigo 252. quanto é? 88,36. Que cigarro, cara. Agora veja, não é a campanha que foi feita com relação aos cigarros, de cigarro mata, e aquele cowboy da Marlboro que você assistia, certo? Ele morreu de câncer. E fizeram uma campanha e a geração do seu filho e do meu filho não fuma. Não fumo. Por quê? Educação. Foi educar. Por que é que a gente não consegue com relação a trânsito? Vou explicar. Tornou-se cultural você não fumar, porque fumar faz Foi mal. proibido, inclusive, na Fórmula 1. É careta fumar, né? É careta fumar. careta. É. Proibido na Fórmula 1, Marlboro. Ayrton Senna não usa mais, não.
Não usou. Agora, qual é a diferença? No Brasil, meu amigo Hugo Esteves, estamos ainda formando motorista. Na Europa não existe isso não, são cidadãos. Qual é a diferença de um motorista para o cidadão? O motorista, ele vai estacionar em local proibido, ele vai estacionar onde tem a vaga do deficiente. O cidadão não. O cidadão não vai perguntar como um cidadão perguntou a mim, eu fardado com as estrelas de capitão, com a moto do BPTran. Capitão, eu posso estacionar aqui onde é proibido apenas 5 minutinhos? Eu digo, filho, você é cego, você é doido. Você não é doido. Você é doido, mas não é doido. Porque você não está vendo a placa? Aí ele fez, o que é a placa? Veja a pergunta dele. Eu disse, é o Estado. Agora, na sua família, é na família que você entende o papel do Estado. É na família que se tem educação para o trânsito, como o senhor bem falou. É na família. Aí o que acontece? Eu tive que dizer e explicar para ele. Aí eu fui chamar quem? Montesquieu, certo? Aí fui chamar Rousseau para explicar a ele o que é o contrato social, no meio da rua, viu? O contrato social de Rousseau, que a placa é o Estado. E você tem que entender que você está ali no Estado democrático de direito. Quem rege a sua convivência é o Estado através das leis. E você tem que respeitar a lei. Aí eu disse, o senhor não aprendeu isso na sua família, não? Quando o senhor tinha 3 anos, 4 anos? Não, o seu pai nunca lhe disse, não. Bicho, agora se tu botar aqui, eu vou danar a caneta. Porque teu pai não te ensinou. Agora, essa é a diferença, Vitor. Como você está dizendo, enquanto a gente estiver aqui fazendo nascer motorista, como diz a galinha pintadinha, né? Motorista, vou cantar, viu? Motorista, vai bater. Uma galinha que canta todo dia para as nossas crianças que vai bater. Olha o poste. Que país é esse, compadre? Não vai bater não, viu, meu filho que está me assistindo aí? As crianças, não vai bater não. E o motorista não é para ver o poste não. Vai bater não, é mentira, viu? Essa música dessa galinha miserável, certo? E fica dizendo para as crianças, não vai bater não. Você vai viver. Você vai ser um cidadão, vai ser um médico, vai ser um bom juiz, vai ser um cidadão, um bom político, um bom motorista, um bom cidadão no trânsito. Um bom motorista. Aí o que acontece? Nós temos aí essa questão. E aí, Maio Amarelo, momento de conscientização. Ou a gente começa a ver agora, já perdemos, senhor vereador, 2 gerações. A lei entrou em vigor em 98. Estamos em 2023. A primeira geração já morreu, viu? Não presta. É tudo condutor infrator. Não teve educação para o trânsito. E a segunda geração, que é a geração da galinha pintadinha, também não está tendo. A não ser que o senhor, com a sua coragem, faça isso aqui valer a lei. Ô, Coronel, o senhor já teve alguma multa? Eu? Já. Sério? Já. Emprestei meu carro e o cara foi autuado. Não, isso... Foi meu, pai. Agora pergunta assim, Coronel, o senhor já mandou multar a sua mãe? Pergunte. Já? Olhando para a câmera. O nome do soldado que eu mandei autuar. Minha mãe chama-se Delmiro, certo? Foi autuada 2 vezes. Pronto, agora pergunta é qualquer coronel da polícia se é mentira, se eu não mandei autuar minha mãe. Agora, peraí, a gente já está quase no tempo aqui. Tira uma dúvida aqui, rapidinho, agora antes de passar para o vereador aqui. Dentro do shopping, no estacionamento do shopping, se o cara estacionar no lugar de idoso sem a placa, ele é multado? Eu vivo isso todo dia. Minha filha é deficiente, cadeirante, não falante. Não, mas é multado. Claro. A CTT... Vou explicar. A lei mudou, seu vereador. Aquilo dali é um estacionamento privado de uso coletivo. O parágrafo único do artigo 2º da lei mudou, permitindo a fiscalização dentro de estacionamento privado de uso coletivo. Posto de gasolina é um estacionamento privado de uso coletivo. Tem a vaga lá de deficiente e do idoso. Se você estacionar e não tiver o cartão, a CTT... vai ser autuado. Pronto, é só essa dúvida. Isso eu vejo todo dia. Fala, André. Vai, André. Eu quero fazer uma pergunta aí. A questão aí sobre a educação no trânsito. Você estava falando aí, questão de levar para a escola, isso aqui. Como é que fica a situação da autoescola? Autoescola. É com o Vitor. Como é que fica o papel da autoescola aí nessa relação? Esvaziarias? Não, eu acho que o papel é o mesmo. Da autoescola. É. Até porque você só Você pode acha que colocar. o papel da autoescola não é suficiente para formar Não, de forma alguma. E olha que eu sou da área. Eu sou da área. Eu posso falar isso com propriedade. Eu te digo com toda certeza que não. Não é o suficiente para formarmos cidadãos no trânsito. É suficiente para a gente formar condutores. Pronto. Não Viu cidadãos. a diferença? A diferença é gigante. Primeiro, quando a gente tenta buscar uma interlocução entre o Poder Executivo e a aplicabilidade da lei do artigo 76 do Código Brasileiro de Trânsito para poder incluir na grade curricular, mesmo que por iniciativa, a
educação básica de trânsito, ensinar crianças que precisam se respeitar, as pessoas que estão do outro lado, ensinar as crianças que precisam ser feitos. O veículo está assim, não pode ser assim. Isso, naturalmente, na ordem, né, da faixa etária, a gente começa a construir pessoas que têm um bom senso, crianças que têm um bom senso para se tornar adultos mais respeitadores. Isso não significa que a gente vai isentar a responsabilidade da autoescola, até porque, Hugo, Coronel, você, para tirar a habilitação, você precisa ser maior de idade. Isso. Você só tira a habilitação com responsabilidade civil e, naturalmente, criminal, a partir dos 18 anos. A Câmara de Vereadores do Recife. Câmara de Vereadores do Recife. Eu tenho que falar porque ele está sem microfone? A Câmara de Vereadores do Recife. Não, ele está escutando? Dá pra escutar? Perfeitamente. Está escutando. A Câmara de Vereadores do Recife, junto com o Ministério da Educação, está levando alguma coisa aí para... Existe um projeto de lei nosso que está correndo nas tramitações legais da Casa, que é justamente tentar buscar, dentro do que a Autarquia Municipal de Transporte e Trânsito da cidade do Recife, a CTTU, traga como investimento para campanhas educativas de trânsito e educação de base, pelo menos, no mínimo, 5% do valor arrecadado. Aí você diz, mas Hugo, mas Vitor, isso é muito pouco. Não é pouco. 59 em 2021. Ó, em 2021, 59 é pouco. Então, Pronto. mas se hoje nós não temos nem Pronto. 1%, 5%? se hoje nós não temos nem 1%, se a gente tem no mínimo, Pouco, a partir de 5%, a gente já consegue evoluir muita coisa. Porque o que é que acontece? Se a gente não evolui, pelo menos com uma aprovação de um projeto de lei, que o prefeito pode até vetar. Pode até vetar, viu? Pode até vetar. Tem Vai que ser lembrar estranho disso. ele vetar. Não, vai nada. Bora apostar? Oxe, peraí. Bicho. Mas olha, ele tem a prerrogativa do veto. É a prerrogativa ele pode vetar. dele. Sim, mas não... Imagine só, se você tenta buscar, mas é mais sensível ao passe, é mais sensível ao toque, você tentar levar um projeto racional do que se a gente não consegue investir nem 1%, precisa ter a obrigatoriedade de investir no mínimo 5%. Perfeito. E aí eu vou te dar uma resposta. A gente saiu no caderno de mobilidade do JC recentemente, justamente com essa pauta, que foi uma coisa muito estranha. Isso está no portal de transparência. A Prefeitura do Recife respondeu com dados da Secretaria de Educação, outro órgão, que fazia sim um investimento necessário em campanhas educativas e educação no trânsito. Também não chegou a 1% o repasse. Ou seja, veja a magnitude desse assunto que a gente está conversando, que isso de debate lá na ponta. É o seguinte, Bora marcar outro podcast? Tem que marcar outro podcast, gente. Aqui já 1 hora. Já Tem que marcar um só para Moura e um só para mim. É mesmo, rapaz. Que Moura, fala que só eu agora. só queria finalizar aqui. Eu queria ouvir o senhor como militar e também o nosso vereador. A favor da Guarda Municipal Armada, Coronel? Rapidinho. Bem, está na lei, o Estatuto de Desarmamento. Eles fazem parte hoje da segurança pública, devem estar armados sim. Para isso, um treinamento, como está na lei do Estatuto de Desarmamento, seu vereador. Passar pelo curso, avaliação psicológica, sim, para garantir os direitos do cidadão. Arma, e aí tem o uso progressivo da força, arma letal, em última hipótese. Última hipótese. Tem uso progressivo, não é nem progressivo, né? Uso moderado da força. Não existe mais uso progressivo. A terminologia mudou, me perdoe. É uso moderado da força. Você não pode, o cidadão discutindo com você, com o guarda municipal, ele puxar arma de fogo e matar. Isso é homicídio. Você tem que usar progressivamente. Arma não verbalização, arma não letal, e aí vai. Imobilização, tal. Tida de advertência. Quando for o caso. Quando for o caso. Certo? Mas aí calha na teoria do cão de guarda. É uma teoria que eu costumo dizer que é uma O senhor é a favor ou contra? Totalmente a favor. Mediante a todo tipo de capacitação e estruturação. Isso com amparo psicológico, com campanhas educativas na própria guarda. E outra coisa, detalhe, viu, Hugo? Isso não é para armar, sair todo mundo, não sei quantos mil guardas municipais, entrega arma para todo mundo. Seriam 1.100 só. 1.100. Mas também não seriam de primeira. Isso precisa ser de maneira progressiva. Você coloca uma estrutura, vai dando treinamento, vai subindo e isso vai evoluindo. A gente tem muito guarda municipal, muito capacitado, que já pode iniciar. São ex-policiais militares. Exatamente. Sim. Agora, muitos não vão passar no exame psicológico, né? Não, mas isso aí é outra questão. Quem define policial militar também. Também. A corporação. Também não passa. Também não passa. Quem define Concordo. é direito para poder definir se passa ou não passa. Mas veja, já ouviu a teoria do cão de guarda? A teoria do cão de guarda é o seguinte, coronel. Você vai invadir uma casa, uma propriedade privada, uma propriedade pública, e você vê aquele cachorrão gigante, o Rottweiler, o fila brasileiro, aquele cão imponente. O
que é que o delinquente, o infrator, ele pensa? Opa, eu não sou doido. Eu não sou doido. O cão pode ser manso como for, perdido. É capaz de assaltar a casa, levar até o cachorro pra casa. Mas o cabra não entra. Não entra, meu amigo, porque sabe que pode ter uma retaliação. Agora, se você pegar um chihuahua, um miniatura pitcher, bravo, virado na gota, latindo que só a gota, você diz, oxi, isso aí eu dou uma canelada e ele vai embora. O cabra entra, fala o que... Só para dizer que a Guarda Municipal aqui do Recife usa a pistola taser. Taser. É uma arma não letal. Tá, não letal. Não letal. O uso moderado da força. Qual seria o calibre? Seria uma .40? Hoje... Ponto .40, né? Seria professor, .40. professor fica não se usa mais 38. O calibre mínimo é o .40, que as forças de segurança estão utilizando. Lá na minha terra, eles usam um 380. 380, mas .40 já. Porque o crime organizado, né? Ele já está com um poder de fogo muito alto. .40 para eles, pro crime organizado agora, não é nada. só... Você falou aí do questão do cão de guarda. Você sabe como é no estado do Texas, nos Estados Unidos? Pronto. No Texas é assim. Tem um pórtico. Um arco, como tem o Arco Verde. É assim, Hugo Esteves. Aqui é o Texas, todos têm arma. Entra. Acabou-se. Aqui é o Texas, tem os Texas Rangers lá. Aqui é o Texas, todos têm arma. Tá avisado. Ponto final. Ponto final. Então pronto, conversamos aqui com o vereador. Ei, vamos marcar outro. Rapaz, tem que marcar outro. Rapaz, agora tem que marcar uma só comigo e outra só com ele. Porque ele... Rapaz, ele foi buscar lá a época de Rousseau, de Montesquieu, foi buscar lá. Mas eu tenho que deixar uma pergunta aqui pro vereador. Além da educação do trânsito, Vitor, qual é a tua plataforma? Sem ser educação. Trabalho social, meu Trabalho amigo. social, né? Tá enraizado na minha história, na minha vida. É o que me cativa, o que me move, esquenta meu sangue. Então, para finalizar o nosso podcast, eu queria que tu olhasse ali, ó. Dá para ler pra gente aqui? Aqui, Isso. a última placa. Queira bem, plante o bem e o resto vem. Eita! Obrigado, Coronel Moura. Obrigado, vereador Vitor André Gomes. Fala, meu brother. Quer mais alguma coisinha? Só parabenizar mais uma vez a você, Vitor, essa geração nova de político, preocupado com mobilidade. Eu nunca vi isso. Eu tô vendo agora. É por isso que eu trouxe. É isso. Tem que estar preocupado com mobilidade. E essa geração chegando, eu tenho certeza, velho, que você vai salvar muita vida ainda. Deus quiser. Amém. Então, a direção do nosso programa, falando em trânsito, né? Sim. André Corte Real. Olha o nome. Corte Real. Olha. Senhoras e senhores, o nosso programa é retransmitido pela TV Nova para todo o interior do estado de Pernambuco. Um abraço a Caruaru, Caranhus, que assiste a gente. Valeu.